Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria nós nos encontrarmos, estarmos partilhando desse momento, comungando. Companheiros significa compartilhar o pão. Sejamos companheiros uns dos outros nesse momento tão crítico das nossas vidas, partilhando o pão da vida, o pão do espírito, mas partilhando também o pão da matéria, sempre que possível. Muito boa noite, Maria José, Janete, Cleonice, Maria Inês, Jussara. É muito bom ter todos vocês aqui, todas vocês aqui, Regina, Andréia. Sejam todos muito bem-vindos. Deise, é uma alegria nós nos termos disciplinado para essas coisas do espírito. Sem disciplina a gente não faz nada na vida, não é verdade? Uma bailarina, um servente de pedreiro, uma faxineira, um artista, todos nós precisamos de disciplina. Um esportista, um estudioso, um cientista, todas as atividades humanas precisam de disciplina, até mesmo as práticas espirituais são disciplinas. Nós aqui nos reunirmos, para duas pessoas se reunirem, precisam disciplinar-se a estarem no mesmo horário, no mesmo espaço, ainda que um espaço virtual como esse nosso. Muito bem, nós terminamos no encontro passado a fabulosa oração de São Francisco. Numa jornada de alguns dias, nós conseguimos nos deliciar com o banquete de luz que está contido nessa oração. Foi muito interessante, particularmente para mim muito enriquecedor, e hoje nós começamos pela oração da sabedoria, muito conhecida, especialmente nos círculos de alcoólicos anônimos, trabalho que eu como assistente social reputo da maior importância, que merecia um prêmio Nobel, tal é a abrangência e a profundidade que ele alcança. Uma relação custo-benefício maravilhosa que praticamente sem custos alcança benefícios estrondosos. Essa oração que nós vamos trabalhar hoje, ela tem esse ambiente, o ambiente dos grupos de autoajuda, dos grupos de ajuda mútua, caracterizado pelos 12 passos dos alcoólicos anônimos, do AA. E o primeiro momento dessa nossa oração fala: Senhor, concede-me a serenidade de aceitar as coisas que não posso mudar. É de uma concisão, de uma simplicidade e de uma utilidade verdadeiramente divina essa proposição dessa oração. A autoria dessa oração é muito contestada, é muito objeto de muitos conflitos. Fala-se de uma inspiração desde filósofos da antiguidade, passando por diversas mãos, mas nós sabemos que as coisas boas, as coisas verdadeiramente luminosas, dificilmente têm origem humana. Quase sempre, a esmagadora maioria das vezes tem origem intuitiva, origem mediúnica, já que a intuição é uma das muitas formas de mediunidade.
a inspiração, o estalo, nos diferentes nomes que nós damos para a intuição, os insights, as eurecas. Tudo isso é intuição, tudo isso são maneiras de realizarmos tarefas por inspiração maior, por orientação maior. Muito bom. Nessa primeira parte, então, o Senhor concede-me a serenidade de aceitar as coisas que não posso mudar. Você já percebeu, meu amigo, minha amiga, como nós estamos acostumados a brigar com a vida? Quem não consegue passar um dia, uma fração de um dia, uma manhã que seja sem se queixar de nada, posso dizer que é uma alma bastante avançada. Nós temos mania, nós somos viciados na queixa, na briga com a vida, na revolta. Não é mesmo? Nós somos revoltados sistemáticos. Nós somos queixosos viciados, dependentes da queixa. Precisamos nos queixar sempre de pessoas, de situações que existem ou de pessoas e situações que não existem, que não estão mais entre nós ou que estão fora do nosso alcance. Ah, como a gente briga com a vida. É impressionante como gostamos de gastar energia, de gastar pensamento, de gastar sentimentos, de gastar tempo e às vezes vidas inteiras brigando contra fatos consumados, brigando contra situações, características nossas e dos outros, doenças, dificuldades familiares, condições objetivas que nós temos, brigando contra o nosso próprio corpo. Muitas são as formas de brigar com a vida. Brigando contra o país que nós habitamos, contra os governadores desse país, contra os líderes desse país, brigando com vizinhos, com chefes, colegas, brigando contra pessoas do trânsito, contra empresas de prestação de serviço. Nós brigamos com tudo. Nos queixamos de tudo, nos revoltamos com tudo que existe. E é muito triste porque essas coisas têm uma característica. Raramente a vida nos dá uma oportunidade de poder influenciar sobre essas coisas, de poder mudar essas coisas. É claro que a gente não está pregando aqui uma passividade absoluta. Ao longo dessas conversas de final de tarde em cima dessa oração, vai ficar claro esse equilíbrio. Nesse primeiro momento, nós estamos pedindo a serenidade de aceitar as coisas que nós não podemos mudar. Então há um grande conjunto de coisas que nós não podemos mudar. Os meios de comunicação colocam olhos adentro para todos nós. Uma infinidade de fenômenos que nós não podemos mudar. Fenômenos ambientais, guerras nos outros países, eventos violentos, discriminações de todo tipo, degradações de todo tipo, fenômenos climáticos, fenômenos, catástrofes naturais, muitos motivos, muitas situações. Não bastassem aquelas que estão mais próximas da gente, nós somos aproximados pelos meios de comunicação de todos os problemas da Terra praticamente. E isso exige muita serenidade. A oração da serenidade exige muita serenidade da nossa parte para aceitar tudo aquilo que a vida não nos apresentar como possibilidade de mudança.
É claro que diante de todos os problemas da vida, nós podemos sempre fazer uma oração. Não há nada que seja absolutamente independente de nós, nada que nós não possamos contribuir de alguma forma, por exemplo, com um bom pensamento e um bom sentimento. Mas, feito aquilo que nós podemos fazer, nesses casos que a gente citou mundiais, será uma oração, mas os casos que vierem até nós com alguma possibilidade de fazer, nós devemos fazer. Precisamos nos desligar dessas situações. Não arrastar as situações que nós não podemos mudar depois de termos feito tudo o que podíamos. Dai-nos, Pai, a serenidade de aceitarmos as coisas que a gente não pode mudar. Perceber que essas coisas chegam até nós para nós exercitarmos a solidariedade, mas também exercitarmos a paciência. A paciência. Algumas das versões dessa oração, inclusive, ao invés de falar de serenidade, fala: Senhor, concede-me a paciência para aceitar o que eu não posso mudar. Paz e ciência. Nós sabemos das coisas, tomamos conhecimento das coisas, mas não perdemos a paz, não perdemos a serenidade perante os problemas da vida. Nos empatizamos com aqueles que sofrem, nos colocamos no lugar, mobilizamos nossas melhores energias, imaginando forças da natureza, imaginando energias humanas que emergem, que transbordam dos nossos corações em direção àqueles que sofrem diretamente pelas mais diferentes situações. Envolvemos essas pessoas com as luzes, com as energias que nós conseguimos discernir e mobilizar. Pedimos a intervenção de espíritos luminosos em socorro às vítimas e depois absolutamente nos colocamos na posição da paz e na posição da serenidade, porque a vida, na sua sabedoria infinita, não nos deu para aquela situação que nós não podemos mudar, não nos deu condições de alterar diretamente. Cultivemos, meus amigos, a serenidade, porque muito pior que o coronavírus, muito pior do que a chikungunya, a dengue, essa multiplicidade de doenças que são transmissíveis hoje, a doença mais transmissível que existe é a da revolta, é a da queixa, é a da ansiedade por querermos mudar o que a gente não pode mudar. Queremos ser o rei do mundo, o presidente do mundo, o Deus de tudo, como se pudéssemos, nessas condições, alterar as mentalidades, alterar as situações, alterar até o passado e o futuro. Aceitemos, meus amigos. Aceitemos sem que a ideia da aceitação caia, digo mais uma vez, na ideia da passividade absoluta, mas da paz interior, para fazermos o que nós podemos fazer e nos pacificarmos, nos asserenarmos pela aceitação daquilo que nós não podemos mudar. Porque é tão importante a coragem de mudar o que a gente pode, quanto
a paciência para aceitar o que a gente não pode. A paciência envolve a fé. Porque aquilo que não nos é dado mudar é porque tem uma função para os envolvidos diretamente e para os envolvidos indiretamente para nós, para ensinar, para curar, para um processo terapêutico e pedagógico para todos os envolvidos. Afinal de contas, as dores não são injustas, as dores têm uma função para todos os envolvidos e essa função é sempre muito útil, sempre muito necessária. Então, sempre que nos defrontarmos com alguma coisa que nós não podemos mudar, cultivemos essa ideia perfeita, essa ideia justa, de que tudo que acontece na vida tem um motivo e que se foi permitido por Deus, esse motivo é para o bem, porque o Deus é todo-poderoso, é perfeitamente bom e perfeitamente justo. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, todos os fios de nossas cabeças estão contados. Essa certeza, esse alicerce da vida, que é a fé, e que nos traz como decorrência a paciência e a serenidade, bases para a aceitação, são extremamente necessárias em qualquer situação, mas em qualquer crise em especial, e entre as crises, na crise das crises de nossas vidas, que é a transição planetária. Nos defrontamos com inúmeros problemas pessoais, inúmeros problemas coletivos e, através dos meios de comunicação, com praticamente todos os problemas individuais e coletivos do mundo, tornando-se essencial para a nossa saúde mental, física e espiritual essa conquista da fé, da serenidade, da paciência, da aceitação. Vamos pedir juntos isso então? Assim seja. Senhor, concede-me a serenidade de aceitar as coisas que eu não posso mudar, a força e a coragem de mudar as coisas que eu posso mudar, e a sabedoria de distinguir a diferença, vivendo um dia de cada vez, gozando de um momento de cada vez, aceitando a adversidade como o caminho para a paz. Aceitando a adversidade como um caminho para a paz. Abraçando como Ele mesmo fez, como Jesus mesmo fez, este mundo de pecados assim como é. Sem revolta, portanto, cultivando a certeza de que estar nesse mundo é espelho, é oportunidade de olhar no próximo os problemas que nós mesmos carregamos em nós. Aceitando este mundo de pecados como ele é e não como eu desejaria que fosse. Confiando que Ele, Deus, ajustará tudo se me conformo à sua vontade. Que eu seja razoavelmente feliz nessa vida, porque essa paz e essa serenidade nos leva ao limite da felicidade possível. Embora cercado de diversas situações, não nos desarmonizamos pelas dores do outro, pelas dores do mundo, inclusive porque até a oração, que é a única coisa que nós podemos fazer em tantos problemas, se feitas por um ser desarmonizado, não alcançará benefício algum, nem para si, nem para o outro.
que eu seja razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz com Deus para sempre na próxima vida, no próximo estágio, na continuação dessa vida, seja no mundo espiritual, seja numa próxima encarnação. Meu amigo, minha amiga, um prazer estar com vocês, iniciar com vocês essa trajetória que nos fará, linha a linha, ideia a ideia, verso a verso, percorrer o lindo caminho da oração da serenidade, porque talvez não tenha bem maior a ser cultivado nesse nosso momento do que a serenidade, a paz, a aceitação e a fé. Meus amigos, minhas amigas, pensemos a respeito disso e reservemos nos próximos momentos nossos esse estudo, esse aprofundamento nesses 4 requisitos que se unem numa mesma ideia. Repetimos: a fé, a serenidade, a paz e a aceitação. Um grande abraço a todos. Aqueles que entenderem que essas ideias possam contribuir para alguém à nossa volta, compartilhem, multipliquem os pães, porque há muitos famintos do Espírito e nós precisamos compartilhar para multiplicar esses pães. Grande abraço, até a próxima.